Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer para vocês algumas atualizações do que eu ando lendo, do que eu li e também do que eu pretendo ler. Então, sem mais delongas e bora lá! Começando então pelos livros que eu ando lendo, trago a vocês Tornar-se Pessoa, do Rogers. Ele foi o responsável por desenvolver a abordagem centrada na pessoa, e algo que me chama muito a atenção dentro do seu pensamento é que ele tem um olhar mais voltado à postura que o psicólogo tem durante o processo terapêutico. Ele busca tirar o terapeuta de um patamar acima do paciente e coloca os dois na mesma linha, proporcionando dessa forma uma postura mais autêntica por parte do terapeuta. Aliás, ele não costuma utilizar o termo paciente e sim cliente. E nesse livro ele tem o objetivo de apresentar as suas ideias de uma forma acessível, então não é um livro voltado somente a psicólogos, mas sim a um público mais amplo. Por esse motivo, ele busca trazer uma linguagem mais acessível. É um livro extremamente tranquilo de se ler. Então ele inicia esse livro com uma introdução direcionada ao próprio leitor, em que ele explica que aqui a gente tem uma compilação de diversos artigos que ele foi publicando ao longo dos anos. Ele deixa bem claro que ele não tem o objetivo de transformar esse livro em uma espécie de manual. O seu objetivo aqui é apenas trazer as suas experiências. Um outro ponto interessante também do pensamento do Rogers é que ele tenta tirar o cliente desse espaço de objeto. Naquele período, a psicanálise e o behaviorismo estavam muito em alta, e ambas tinham um lado um tanto determinista, o que acabava não gerando uma autonomia ao cliente. Logo nessa introdução, ele traz uma frase que me impactou bastante, eu vou ler ela aqui para vocês. Espero o dia em que investiremos o equivalente ao custo de 1 ou 2 mísseis na procura da compreensão mais adequada das relações humanas. E nada melhor do que iniciar o seu próprio livro falando sobre si mesmo. Então o capítulo 1 é dedicado a trazer uma espécie de autobiografia dele. Essa autobiografia é baseada em 2 apresentações que ele fez em universidades, em que ele acabou se apresentando para diversos alunos. Então ele relata que cresceu dentro de uma família muito religiosa, que cultuava muito o trabalho, e por conta disso ele acabou sendo uma criança mais retraída, que não se socializava muito. Teve um certo período em que eles se mudaram para uma fazenda justamente porque os pais tinham medo que os filhos se corrompessem dentro da cidade. Mais adiante ele vai explicar um pouquinho sobre como que foi o seu processo de estudo, por onde que ele passou. Então ele relata que inicialmente ele se interessou muito pela agricultura, mas desistiu dessa ideia depois de pouco tempo e iniciou então os seus estudos em história com o objetivo de seguir uma carreira mais religiosa. No entanto, uma viagem que ele realizou para a China acabou sendo uma espécie de divisor de águas na sua vida. A partir desse momento, ele tem uma espécie de ruptura com seus pais. Ele se afasta um pouco desse campo mais religioso e busca por algo que proporcione a ele a liberdade dos seus pensamentos. E é justamente nesse ponto em que ele inicia sua carreira como psicólogo. Então ele inicia seus trabalhos clínicos com crianças, trabalhando dentro de uma associação para a proteção da infância, que ele trata jovens delinquentes. E é justamente nesse ponto em que ele traz um trecho muito interessante, em que ele vai relatar 3 desilusões que ele teve dentro da sua vida profissional. Uma envolvendo a autoridade, a outra envolvendo o material e, por fim, a si mesmo. Envolvendo a autoridade, ele cita um teórico em que ele admirava muito, e ao aplicar essa teoria na prática com essas crianças, ele percebia que os seus clientes tinham muitas recaídas. Com relação aos métodos de entrevistas psicológicas, ele percebe que não existe uma fórmula a ser seguida, e se ele fizesse isso, teria um efeito superficialmente eficaz. Então ele deveria se preocupar mais em ter uma escuta atenta aos seus clientes, que ele chama aqui de escuta sensível e empática. E a sua decepção consigo mesmo foi no momento em que ele percebeu que estava mais preocupado em desvendar aquilo que o paciente estava falando do que de fato escutá-lo, deixar que o paciente tenha certa autonomia do seu processo psicoterapêutico. Então essas foram 3 grandes lições iniciais que ele acabou tendo durante esse período de 12 anos dentro dessa associação. Enfim, é um livro muito interessante, apesar de eu não concordar com todos os apontamentos que o Rogers traz dentro da sua abordagem.
É inegável a sua importância dentro da psicologia. E é um livro que eu estou gostando bastante de ler, então em breve trago mais observações sobre ele. Bom, saindo de um livro teórico de psicologia e indo para a Turma da Mônica Jovem, eu estou relendo a saga Umbra. Isso porque essa saga completou, nesse ano de 2024, 10 anos. Gente, eu fiquei bem surpreso quando eu me toquei disso, porque parece que foi ontem que eu li essas revistinhas aqui. Turma da Mônica Jovem é algo que fez muito parte da minha infância, principalmente essa saga aqui. Foi muito bom ter acompanhado, digamos assim, o auge da Turma da Mônica Jovem. Toda vez que eu releio essa história aqui, eu gosto ainda mais dela. É realmente um roteiro muito bem estruturado, é uma trama muito bem conduzida. O Emerson Abreu ele consegue equilibrar muito bem momentos de tensão com momentos de alívio cômico, tudo isso de forma muito orgânica. Tudo levava a crer que ele estava realmente construindo algo grandioso dentro dessa super saga do fim do mundo, mas que infelizmente nunca viu o seu final ter a luz do dia. E de verdade, se você não leu essa saga, se você tem preconceito só por ser uma revista de considerado para crianças, dê uma chance pelo menos para a saga Umbra, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é um roteiro de ótima qualidade. Está sendo uma experiência muito nostálgica me reconectar com essa história e esses personagens novamente. Sobre leituras que eu pretendo fazer, o próximo vídeo do canal vai ser sobre um conto da Lígia Fagundes Telles. No entanto, eu ainda não li esse conto e nem ao menos o escolhi. Eu sei que vai ser algum dessa coletânea aqui, chamada Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu já li diversos contos que estão presentes nessa outra coletânea, chamada Venha Ver o Pôr do Sol, em que a grande maioria desses contos também estão presentes aqui em Antes do Baile Verde, mas dessa vez eu vou escolher um que eu ainda não li. Então assim que eu fizer essa escolha, vocês vão saber porque vai sair o vídeo aqui no canal. E eu tenho certeza que eu vou gostar porque Lígia Fagundes Telles é sensacional em tudo que escreve. Bom, indo agora para as leituras e releituras que eu andei realizando nas últimas semanas, começando então por A Morte de Ivan Ilitch. Esse clássico russo, escrito por Tolstói, foi o meu primeiro contato com esse autor e eu gostei demais dessa novela aqui. Propõe ao leitor diversas reflexões relacionadas à morte, mas principalmente à vida. É um livro muito fácil de ler, eu me surpreendi bastante com a fluidez da escrita desse autor. Mas se prepare porque é um livro que vai sim o deixar muito angustiado. Mas é uma angústia que faz bem porque faz você refletir sobre a sua vida e quem sabe tomar uma posição diferente diante a ela. Enfim, se você quiser saber mais detalhes sobre a minha opinião sobre essa história, eu recomendo que você assista o meu vlog de leitura que está bem completo ali o que eu trago sobre o livro. Mas de qualquer forma, é sim um livro que vale muito a pena ser lido. Bom, e o especial de Halloween desse ano foi mais uma vez sobre uma história do Edgar Allan Poe, e desta vez eu li o conto O Retrato Oval, um dos menores contos desse escritor, mas ainda assim muito bem escrito, muito bem desenvolvido e, claro, muito perturbador. Indo agora para os quadrinhos e mangás, reli nessas duas últimas semanas duas histórias extremamente densas, começando por Helter Skelter. Aqui a gente vai acompanhar a trama da Lilico, que é uma modelo muito famosa, muito bonita, ela está muito acostumada a ser mimada pelas pessoas. No entanto, após passar por diversos procedimentos estéticos dentro de uma clínica bem questionável e que aparentemente guarda alguns segredos ocultos muito sombrios, o seu corpo começa a reagir a esses procedimentos de uma forma negativa, e isso vai levar ela a um desespero enorme, em que ela vai perceber que a sua vida girava em torno da sua própria aparência, da sua própria beleza, e no final acabou não sobrando nada para ela. Ela não construiu relações verdadeiras, a sua única relação mais próxima que ela tem é com a sua irmã, que ela aparentemente tem uma certa vergonha por ser uma pessoa considerada, pelo menos para ela, feia. E as atitudes que ela vai tomar diante a isso são extremamente descabidas, é uma pessoa extremamente descontrolada, o que deixa essa história ainda mais visceral e perturbadora. É um mangá muito bom, mas eu já adianto para vocês que tem que ter estômago para ler isso. E já que estamos falando de mangás pesados, por que não citar Vitamin? Mangá da mesma autora de Limite, que é uma obra muito boa também, mas que não chega aos pés desse one shot. Aqui a gente vai acompanhar a história da Sayako, que é uma garota que leva uma vida comum, mas que após mais uma tentativa forçada do seu namorado de ficar com ela, se é que vocês me entendem, dentro da sala de aula,
eles acabam sendo flagrados por um outro aluno. E claro que a partir desse momento a sua vida se transforma em um completo inferno, todos começam a fazer bullying com ela, o professor sequer a ajuda, os pais também não entendem muito bem o que está acontecendo com a filha e não sabem muito bem como lidar com isso, o que piora ainda mais a sua situação. Para piorar, o namorado não a apoia, pelo contrário, ele nega que estava com ela e ainda termina o namoro. E com o passar dos dias ela vai entrando em uma tristeza, melancolia extremamente profunda. E o único consolo que ela vai encontrar será por meio do desenho, uma atividade que ela gostava muito de fazer, mas que parou ao longo do tempo e agora decidiu retomar como algo terapêutico para ela. É uma história muito bonita de superação, mas muito pesada também. É um mangá que tem muitas cenas gráficas de bullying, então realmente se você não estiver preparado para isso, espere um pouco para ler esse mangá. Mas gosto muito da mensagem que a autora traz com o final dessa história aqui. Também estou lendo esse quadrinho chamado Vida nas Sombras, que é um calhamaço, lançado pela editora Conrad recentemente. E é muito interessante que essa história vai trazer como protagonista uma idosa, algo bem raro de se ver dentro de quadrinhos ou mangás. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Kumiko, que é uma viúva de 76 anos, que foi colocada em uma casa de repouso pelas suas filhas, mas ela não gosta nem um pouco desse ambiente, então em um dia ela vai fugir desse local. E a partir desse momento a gente vai ter algumas reflexões relacionadas à sua vida, dela tentando escapar da sua própria morte de uma forma quase que literal. É um quadrinho que mistura um pouco de elementos fantasiosos também. Enfim, está sendo uma leitura bem agradável. Bem pessoal, então é isso. Essas são as atualizações do que eu andei lendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!